Eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. Hoje o vídeo é sobre as minhas leituras do mês de agosto, mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o curtir e compartilhar ou deixar algum comentário ao longo do vídeo. Durante o mês de agosto foram lidos 5 livros com temáticas e gêneros totalmente diferentes. O primeiro deles que eu vou mostrar aqui é Cafés e Lendas, do Travis Baldree, que foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Também li Querida Kitty, da Anne Frank, publicado no Brasil pela editora Zahar. As Vitoriosas, da Laetitia Colombine, publicado também no Brasil pela editora Intrínseca. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, publicado no Brasil pela editora Aleph. O livro de poesia Afrofutolírica, da Eve Ewing, publicado no Brasil pela editora Darkside. Já entre quadrinhos e mangás foram feitos 7 leituras. O primeiro dele foi Dobras, um quadrinho nacional que conta aí com o roteiro do Guilherme Smith e arte do Jefferson Trindade. 2 mangás do Osamu Tezuka. O primeiro deles é o Livro dos Insetos, publicados pela Darkside, e A Feiticeira da Tempestade, também publicado no Brasil pela editora Darkside. Eu finalizei a série, Bonnie, que conta com 3 volumes, então faltavam só 2. Eu li o volume 2 e o volume 3, ele que conta com arte e roteiro do Jeff Smith e foi publicado no Brasil pela editora Todavia. É a primeira vez que o quadrinho foi publicado no Brasil integralmente. E por último, Dias de Areia, publicado no Brasil pela editora Nemo, com arte e roteiro da Aimee de Jong. Bom, falando sobre cada um dos quadrinhos, livros e mangás que foram lidos no mês de agosto, eu vou passar aqui brevemente por cada um. E provavelmente cada uma dessas leituras terão vídeos para cada um deles no canal. E o primeiro deles que eu vou falar é sobre esse livro aqui, Querida Kitty, escrito a partir dos... É um escrito a partir dos diários da Anne Frank, que ela escreve para a amiga imaginária dela. Aqui a gente tem um registro em forma de diário que a Anne Frank fez para a suposta amiga imaginária dela, chamada Kitty, e a gente acompanha boa parte da jornada da Anne Frank, contando o seu dia a dia para essa sua amiga imaginária. Existem algumas interpretações sobre a relação da Anne Frank, com essa amiga imaginária que ela chama de Kitty, tanto que esse livro, o Diário de Anne Frank, ele foi reeditado com algumas alterações e só muito posteriormente ele foi lançado na sua versão integral. Então, é um livro extremamente sensível e chocante na medida do possível, porque aqui a gente tem uma criança que está passando ali por todo o caos, que foi que os judeus sofreram no Holocausto. Então, você vai acompanhando essas cartas e é impossível esse livro não te causar certos sentimentos em relação à história que vai se desenvolvendo, principalmente porque você está vendo ali uma visão muito à frente da idade de uma criança barra adolescente ali no máximo 13 anos, escrevendo sobre essas sensações que ela vai tendo em meio ao caos que vai se desenvolvendo com a guerra que está acontecendo. Então, é um livro muito relevante
e que infelizmente ele não é finalizado, e aí eu acho que isso pode ser um grande spoiler para eu, por exemplo, não li os Diários de Anne Frank. Esse foi o meu primeiro contato, né, com a escrita da Anne Frank, com os famosos diários da personagem e da escritora, mas isso me deu ainda mais vontade de ler o diário da Anne Frank. Se eu tivesse que dar uma nota para esse livro, eu, pelo menos aqui nos vídeos eu não costumo fazer isso, mas seria facilmente 5 estrelas, certamente um dos meus livros favoritos da vida a partir de agora. Então é realmente uma pedrada, cada página, cada, a cada dia que ela escreve o diário, você vê uma ideia que pode parecer adulta, mas de uma criança em meio ao Holocausto. Seguindo para um livro que eu também gostei bastante de conhecer, não é muito um livro que eu tenho o hábito de fazer leitura, não está ali na minha zona de conforto dos gêneros que eu mais gosto, mas As Vitoriosas da Letitia Columbine me chamou muita atenção. Obviamente que existe muitas resenhas positivas em relação a esse livro e em relação à mensagem positiva que a autora coloca duas personagens, uma no ano de 2019 e a outra no alguns anos atrás. E aí, por meio dessas duas personagens, a Solene e a Blanche, nós acompanhamos basicamente duas mulheres que estão correndo meio que atrás dos seus objetivos, né? Primeiro a gente tem a Solene, que passa por um trauma, ela é advogada, bem-sucedida, e um de seus clientes acaba perdendo não, ele tira a própria vida mediante um resultado de um julgamento, e aí a história ela vai no presente e no passado para contar a história dessas duas mulheres, uma que vai precisar buscar um tratamento para um período de depressão e ela é diagnosticada com burnout, então ela recebe uma recomendação do seu médico para fazer serviço voluntário, então ela vai conhecer ali algumas mulheres no chamado Palais de la Femme, ou Palácio das Mulheres, na França, que tem uma importância histórica de proteção às mulheres, e aí ela conecta a história com o passado, no caso a segunda protagonista, que é a Blanche, que tem uma conexão mais direta com a formação do Palácio de la Femme. Então, é uma história interessante e que ela é muito ambientada dentro desse universo de superação do mundo feminino, mas não é um livro restrito apenas para que mulheres leiam. Acho que é um livro que traz bastante lições de vida sobre as dificuldades de, que as mulheres enfrentam tanto nos dias atuais quanto nos anos 1900 e, e bolinha. Então, gostei da escrita da Letitia e certamente recomendo fortemente essa, essa leitura. O que falar sobre Cafés e Lendas do Travis Baldwin? Esse aqui é o livro de estreia do autor e que fez muito sucesso, continua fazendo sucesso, foi publicado no Brasil, já tem um prequel lançado nos Estados Unidos e muito possivelmente vai fazer o mesmo sucesso por aqui, mas esse aqui é uma cozy fantasy que é muito mais focada no desenvolvimento dos personagens, então não tem aquela complexidade das histórias de fantasia que você precisa aprender sobre o universo, sobre o esquema de magia. Então é uma história mais autocontida e que funciona muito bem. Então eu tenho recomendado esse livro principalmente para pessoas ou que querem conhecer
o universo de fantasia através de uma história mais autocontida, igual eu já disse, ou algumas pessoas que estejam passando aí por uma ressaca literária. Eu acho que é um livro muito, esse é um livro perfeito para quem está passando por uma ressaca, quer encontrar uma nova leitura para poder retomar aí o seu ritmo de leitura. Importante que a protagonista é uma orc, então já tem todo um trabalho do autor em apresentar uma nova visão dessa personagem, que primeiramente ela vai montar um café, tá ali se passando no mundo mágico, mas tudo acontece por um caminho um pouco diferente daquilo que se espera de uma orc. Então, o livro foca muito mais em desenvolver esses personagens e criar ali um certo vínculo familiar do que nas grandes batalhas ou naquilo que a gente tanto conhece das fantasias de, do gênero fantasia em si. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, é uma ficção científica extremamente conhecida entre os leitores, já foi adaptada, então essa história acaba que é bem conhecida. Quando você pega o livro e você vai adentrando nos detalhes, você acaba tomando um susto em relação à escrita do autor. Que, primeiro, é um livro de ficção científica e isso pode acabar afastando leitores que não estão acostumados com esse tipo de história, ou por achar complexo, ou por simplesmente não se interessar, mas eu acho que é um excelente livro, primeiramente, para conhecer a obra dele, do autor, e principalmente para adentrar no universo de ficção científica. Eu super recomendo para esses dois tipos de leitores, e o livro tem como principal tema e desenvolvimento o contato da raça humana com raças desconhecidas. Então, o, a Terra, ela meio que abriga ali senhores supremos e que, diferentemente de alguns livros onde esse primeiro contato ele às vezes é realizado de uma forma mais hostil, essas raças superiores querem acabar destruindo o planeta ou roubar algum tipo de tecnologia, é totalmente diferente aqui. Aqui a gente conhece uma raça benevolente. Então, ela meio que se compadece dos seres humanos da Terra, e isso vai sendo desenvolvido ao longo de algumas boas páginas, e assim, o livro tem um ritmo muito interessante, porque ele se mantém linear ali até próximo da sua finalização, e os últimos capítulos desse livro você não consegue simplesmente largar. Você quer finalizar capítulo por capítulo, porque muita, muitas coisas vão se amarrando, muitas coisas vão se amarrando, e a escrita do Arthur C. Clarke é extremamente fluida. Então, para conhecer a obra dele, um excelente pontapé, e para quem quer adentrar no mundo da ficção científica, eu realmente indico esse livro dele. Eu aproveitei uma onda, né, de lançamentos da Dark Side para livros de poema, e eu acabei adquirindo todos, mas eu comecei lendo esse da Eve Ewing, que é o Afrofutolírica, Poemas Elétricos, que a autora, ela é muito conhecida por trabalhar na Marvel, de roteirista principalmente das histórias da Miss Marvel, e aqui nós temos uma série de poesias, poemas que ela escreveu, falando sobre diversos momentos da vida dela, os enfrentamentos que ela precisou sofrer por ser uma mulher negra. Então, ela narra aqui acontecimentos da infância, da adolescência. Então, alguns poemas contam, por exemplo, racismo que
ela acabou sofrendo ao longo da vida e é uma história muito pessoal da autora e que ela resolveu contar em forma de poesia. Então, eu não tenho o hábito de ler poesia, mas me chamou muita atenção toda a estrutura do texto dela, toda a mensagem que ela pretendia passar, e eu acho que a absorção é muito fácil e fica realmente muitas reflexões sobre tudo aquilo que ela escreve, todo o sentimento dela em relação ao que acontece ao longo da vida dela. Os quadrinhos, eu fiz 7 leituras de quadrinhos, foram 2 mangás e 5 comics ou quadrinhos, sendo um deles nacional, e aí que eu vou começar. Recentemente eu tive contato com o Jefferson e acabei adquirindo esse quadrinho dele, o Dobras, esse quadrinho que conta com o roteiro do Guilherme Smith e arte do Jefferson Trindade. Aqui a gente tem 2 roteiros que seriam adaptados para um curta-metragem, se eu não estou enganado, e aí ele acabou sendo adaptado para quadrinho. Aqui, sendo o meu primeiro contato com a arte do Jefferson e uma obra, acredito que nacional, eu me surpreendi muito com todo o contexto que eles desenvolvem essa história. Aqui a gente tem uma história que é basicamente 2 histórias que elas se desenvolvem em torno não é lenda, né, mas daquele ditado popular sobre você fazer alguns origamis que ele vai de uma certa quantidade e aí você, ao finalizar, você consegue alcançar um pedido que você quer muito. Então aqui é basicamente isso que acontece. A gente tem uma personagem aqui que está passando por um problema de saúde, e aí pai e filho vão, por meio dessa tradição japonesa, né, desenvolvendo suas histórias. Então, primeiramente ali a gente vê um afastamento desse pai e filho contando essa história de tradição, até que a gente chega num desfecho da história que é sensacional. Então me surpreendi com esse quadrinho, principalmente eu gosto muito da mensagem que ele passa, vale muito a pena conhecer a obra eu não sei se o Guilherme Smith tem outros quadrinhos publicados, mas eu sei que o Jefferson Trindade tem alguns já publicados. Eu tenho até um outro dele que foi lançado recentemente aqui, e eu quero ver se eu leio no mês de setembro. Os 2 mangás do Osamu Tezuka que eu li no mês de agosto, o primeiro deles foi A Feiticeira da Tempestade e o segundo, O Livro dos Insetos. Aqui a gente tem 2 histórias totalmente diferentes, mas que mostram muito da identidade como autor do Osamu Tezuka. Falando sobre A Feiticeira da Tempestade. Essa é uma história um pouco diferente, escrita pelo Osamu Tezuka, e aí existe todo um contexto sobre o gênero que ela foi escrita e que ela foi lançada. É uma das poucas histórias shoujo que o Osamu Tezuka lançou ao longo da vida, mas basicamente conta uma história de uma imperatriz que, fugindo ali de uma guerra, acaba fazendo um pacto sem saber com uma bruxa, onde se a guerra terminasse e o marido dela voltasse com vida, né, dessa guerra, quando ela tivesse um filho, a filha dela nasceria com o rosto da filha da bruxa, e a filha da bruxa nasceria com o rosto da filha da rainha. E é isso que acontece. Mas a bruxa acredita que a sua filha, tendo um rosto bonito e se diferenciando das bruxas, ela vai ser maldosa e ela vai conseguir adentrar em outros lugares, o que
não acontece. E aqui a gente tem esse desenvolvimento de apresentar essa personagem que foge dos padrões esperados. Então, ela não vai cometer nenhuma maldade, pelo contrário, ela vai ajudar quando ela descobre a promessa que tinha sido feita pela sua mãe para a rainha, que ela vai passar a ajudar a filha que vai ser expulsa e ninguém vai acreditar, tanto que a filha da rainha, ela usa uma máscara para tampar o rosto, para não mostrar a sua verdadeira identidade, já que o seu rosto não é bonito ou não se parece com ninguém da família. Então, eu gostei dessa história, é um pouco diferente do que eu conheço das histórias do Osamu Tezuka, mas não é a minha história preferida do autor, mas vale a leitura com certeza. O Livro dos Insetos é também um mangá do Osamu Tezuka, que foi, assim como A Feiticeira da Tempestade, ele foi lançado pela editora Dark Side no Brasil. Então aqui a gente tem uma história completamente diferente e que se assemelha mais à assinatura do Osamu Tezuka ao longo da vida. Aqui a gente tem uma personagem que ela basicamente ela sabe como roubar o talento de outras pessoas. Então, esse mangá aqui, ele vai se desenvolvendo. Primeiro ele começa ali parecendo que ela é uma imitadora, então depois tem outras revelações de tudo que acontece. Então, aqui a gente tem um mangá mais de investigação ali com um pé, eu, na minha classificação pessoal, mistura ali um pouco de história de terror e assim como a Feiticeira da Tempestade, apesar do resultado final ali ser um pouco, para mim, aquém do que ele ser um pouco aquém do que ele geralmente entregava, aqui nós temos uma história que é o Osamu Tezuka na sua totalidade. Então, vale muito a pena conhecer as histórias do Osamu Tezuka e, assim como a Feiticeira da Tempestade, é uma história extremamente intrigante, com um final que me surpreendeu, mas é muito dentro do esperado. Dias de Areia, que conta com roteiro e arte da Aimee DeYoung, é mais um quadrinho reportagem da autora. Então, essa é meio que uma assinatura da Aimee DeYoung. Ela geralmente pega ali fatos reais e transforma num quadrinho de reportagem. Aqui a gente tem uma história que se passa ali no período da Grande Depressão, onde um fotógrafo é enviado para um local dos Estados Unidos que se chama Dust Bowl e que está sofrendo com grandes tempestades de areia. Então, todas as famílias que moram nesse local, muitas delas acabam perdendo a vida e um grande departamento governamental acaba contratando esse jornalista, esse fotógrafo, né, no caso, para poder retirar algumas fotos. E aí, o que a, o que a gente acompanha é esse trabalho dele, ele conhecendo, ele vai ali porque ele está precisando, ele é filho de um grande fotógrafo que já morreu e tem histórico de violência. Então ele vai até esse local e começa a fazer essas fotografias. Ele acaba se envolvendo muito mais na história de cada uma das pessoas e se conectando ali com a realidade de cada uma delas. E é isso que a Aimee, acho que todos os quadrinhos da Aimee sempre tem uma necessidade de falar sobre a parte humana das pessoas muito grande. Então, esse é um aspecto que você de fato encontra nas publicações dela. E aqui não é diferente. Esse personagem, ele acaba tirando o foco do seu trabalho e muda para ajudar aquelas pessoas que estão ali. Então ele abre mão das fotos, ele abre mão do salário, ele abre mão do carro e como ele pode, ele vai ajudando esses moradores do Dustin Ball. Bom,
E aí, por fim, não menos importante, eu finalmente finalizei Bone, faltava o volume 2 e o volume 3 para eu finalizar essas leituras. Finalizei no mês de agosto e cheguei à conclusão aqui que eu li um dos melhores quadrinhos de fantasia até hoje. Aqui a gente tem 3 personagens, o Bone, o Phone Bone, o Bone e o Smile Bone. Esses 3. Posso ter errado o nome de um deles aqui, mas eles acabam expulsos da sua terra natal e eles vão parar numa floresta e aí conhecem vários personagens que é uma história muito que é difícil explicar sem dar spoiler, mas se você procura aí uma excelente história de fantasia, o primeiro volume está aqui, mas eu confesso que eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse quadrinho, então fica uma super recomendação aí para quem procura histórias de fantasia. Então ele está totalmente publicado aqui no Brasil, muito fácil de encontrar os 3 volumes ainda, então não deixa essa oportunidade passar de conhecer uma das melhores histórias de fantasias já publicadas. Bom, então é isso, eu estou aqui bem orgulhoso das minhas 12 leituras do mês de agosto, tanto o livro quanto os quadrinhos foram leituras que de alguma forma me conectaram ou me entreteram aí ao longo do mês, e algumas delas, principalmente aí, Querida Kitty, entrou pros meus livros favoritos da vida. Muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até o final. Se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E não deixe de se inscrever no canal, que tem vídeo aqui toda quarta e todo domingo. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.